O programa Spot está de volta em sua edição de número 3, aqui no Jornal O Farol. Acesse jornalfarol.com.br. No dia 23 de junho, o Museu Mariano Procópio comemorou seu centenário, 100 anos de história na cidade de Juiz de Fora. No entanto, o museu está fechado há mais de 13 anos. E a minha entrevistada de hoje é Karina Martins Costa, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que possui doutorado em História Política e Bens Culturais pela FGV-CPDOC e mestrado em Projetos Sociais e Bens Culturais pela mesma universidade, com pesquisa sobre a educação e história institucional do Museu Mariano Procópio. Karina foi educadora do museu e chefe do Departamento de Difusão Cultural do MAPRO. Que prazer ter você aqui com a gente hoje, Karina. O prazer é meu, Breno. Obrigada pelo convite. Imagina. Para quem não sabe, o Museu Mariano Procópio tem no seu acervo cerca de 53 mil objetos de valor histórico, artístico e científico, o que torna o Museu Mariano Procópio um dos mais importantes museus do nosso país. Nós vamos começar por aí, tá, Karina? Qual que é a importância hoje do Museu Mariano Procópio para o Brasil? Brena, essa pergunta é ótima. O museu, assim, é difícil comparar museus, né? Mas o Museu Mariano Procópio tem uma trajetória muito singular no cenário museal brasileiro, porque ele é feito a partir de um sonho de um colecionador. Então, é uma coleção privada que vai sendo construída ao longo do século XIX e do século XX. Então, ele organiza primeiro esse museu e depois ele vai fazendo as etapas de doação ao município. Então, ele é importante pelo acervo, sem dúvida, você enumerou assim, essa riqueza, mas também a singularidade, não é só a quantidade, né? Mas é a qualidade do que a gente tem aqui, sobretudo em relação aos arquivos fotográficos, ao acervo documental. A gente tem coleções muito ecléticas, é uma coleção muito preciosa de pintura histórica. Então, o museu, sem dúvida, é um grande protagonista do cenário museal brasileiro. É uma pena que ele não esteja em evidência, né? A gente está aí prestes a completar o centenário dos museus históricos. O nosso museu é o primeiro grande museu histórico nacional do Brasil e ele está fechado. Então, é uma pena que ele não tenha essa visibilidade. Karina, a que se deve o fechamento do museu ao longo aí desses mais de 13 anos? Brino, o fechamento do museu é um assunto complexo. O nosso museu não é o único fechado, infelizmente, no Brasil, né? A gente tem um cenário de desmonte de financiamento do patrimônio nacional e os museus têm sentido muito. Por exemplo, o Museu Paulista também está fechado, se eu não me engano, desde 2005. Então, você tem esse cenário nacional de desfinanciamento e muita precarização, mas aqui no caso do Museu Mariano Procópio, me parece que são desafios mais complexos por também envolver uma falta de planejamento, ou pelo menos a gente não tem acesso a esse planejamento da abertura. Então, me parece que o museu se concentrou muito em obras estruturais necessárias, mas a gente não tem, então, previsão de abertura, ao contrário, por exemplo, do Museu Paulista, que tem um projeto já muito azeitado para essa abertura. Uhum. O Museu Mariano Procópio ele foi doado por seu fundador, o Alfredo Ferreira Lage, para a Prefeitura de Juiz de Fora no ano de 1936. Foi nesse ano que se criou também o Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio para garantir o cumprimento do contrato de doação nos anos subsequentes, né? Hoje, a Prefeitura de Juiz de Fora busca rever um dos itens deste contrato, dessa carta de doação, no sentido de modificar o sistema de escolha dos gestores do museu. Você pode explicar um pouquinho para a gente desse imbróglio? Eu acho, Breno, que esse imbróglio, na verdade, tem a ver com uma série de interpretações do termo jurídico, mas, de fato, a gente perceber na historicidade da instituição, o que a prefeitura está fazendo hoje é o que foi em vigor na maior parte do tempo da história do museu, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o museu foi doado, ele ficou 59 anos, de 100 anos, nas mãos da família Lage, ou do Alfredo ou da Geralda. Após ser público, ele fica, então, alguns anos sob a coordenação do Alfredo, mesmo ele tendo criado a cláusula de doação com a previsão da lista tríplice, ele mesmo desobedece esse termo, indica nominalmente a sua prima para continuar essa gestão.
Então, a Geraldo Darmon, ela ficou de 44 a 1980. Então, se a gente for historicizar, o museu tem uma pequena brecha onde esse diretor acumula superintendência, que é a partir de 2005 a 2021, porque de 78 a 2005, a superintendência era da FUNALFA. A FUNALFA é criada com essa função de superintender a direção do museu, e o Conselho tinha esse papel curador. Então, há um problema que me parece também ser um pouco de interpretação em relação a essa indicação, porque o Conselho ele está estipulado a indicar uma lista tríplice, mas em nenhum momento essa lista tem que ser endógena ao Conselho. E aí eu acho que é um embrolho administrativo que eu não sei avaliar, tá, Breno? Mas me parece estranho, ou pelo menos um conflito de interesse, um grupo, né, que é criado endogenamente por um colecionador, gerir, indicar, avaliar e aprovar contas, né? Então, isso torna o museu um pouco opaco em relação à administração, e eu acredito que o PL tenha vindo tanto resolver esse problema, mas mantendo o termo, mantendo a indicação da lista tríplice. Isso foi mantida para o Conselho de Amigos. Uhum. Bom, em audiência pública realizada pela Câmara dos Vereadores, pela Câmara Municipal de Vereadores de Juiz de Fora, no último dia 24 de junho, representantes do Conselho de Amigos do Museu estiveram presentes, defendendo a manutenção do formato, né, de escolha dos dirigentes do museu, e também estiveram presentes vereadores da cidade, representantes da Prefeitura e da Universidade Federal de Juiz de Fora, que acreditam na necessidade de uma modernização desse formato. Essa palavra modernização surgiu algumas vezes, né, nas falas dos presentes. De que forma você, como pesquisadora, pensa nessa modernização? Olha, Breno, eu acho que a primeira pessoa a nos indicar o que é modernização é o próprio Alfredo. Quando ele cria o museu, a gente encontra nos relatórios administrativos do museu várias cartas e comunicações que ele teve com os diretores de museus, procurando o melhor caminho para construir o regimento do seu próprio museu, né? Isso ele faz ao longo de vários anos. A Geralda também era uma diretora muito vinculada a essa rede de sociabilidade do ICON, por exemplo, Brasil. Ela participou da primeira comissão do ICON no Brasil. Então, nós tivemos, ao longo da história institucional do museu, essa perspectiva de atualizar com políticas públicas, que foi um pouco deixada de lado nas últimas décadas. E essa década passada é uma década fundamental no Brasil, porque se cria a Política Nacional de Museus e o Estatuto de Museus. E se a gente for compreender essas políticas públicas, a gente percebe que o museu está muito defasado. Ele tinha que se adequar até 2014, isso não foi feito em integridade, ou pelo menos a gente não tem acesso a essa documentação pública. Então, essa opacidade do museu pode o tornar, aos olhos de um gestor, como uma coleção visitável. Por quê? Porque na definição do Estatuto dos Museus, para o museu ser museu, ele tem que alcançar plenamente as suas funções essenciais de pesquisa, lazer, educação, usufruto, mas o centro é a pesquisa e a sua função social e a sua relação com a comunidade. Então, o Estatuto prevê que se o museu ele apenas é uma coleção com visita, ele não pode ser intitulado como museu, ele tem que exercer a integralidade de todas as suas funções, sempre tendo em vista o desenvolvimento social. É interessante, né? O Museu Mariano Procópio ele é criado antes do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937. E muito, muito, muito antes do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que foi criado em 2009. Como que o museu vai se adequar ao Estatuto dos Museus? Existem coisas objetivas? Eu acredito que para essa plena adequação, a gente precisa ter quadro técnico, né? Hoje o museu está muito precarizado em relação ao seu quadro de funcionário. Para você ter uma ideia, a gente fez um relatório mapeando os museus históricos nacionais. A gente tem um museu com 19 funcionários a partir dos dados que a gente conseguiu no portal de transparência. O Museu Paulista, só para você ter uma dimensão, tem 177 funcionários. Então, a gente está falando de uma disparidade muito grande, e isso certamente
certamente impede o museu de atualizar em relação às políticas públicas, sobretudo, me parece, a esse grande eixo da pesquisa. Agora, esse PL que a Prefeitura apresenta me parece um grande avanço. Por quê? Porque ele fortalece os dois conselhos do museu, que é o Conselho Administrativo e o Conselho Técnico Consultivo. Isso me parece ser um grande avanço, até porque prevê possibilidade de participação mais democrática, então torna a instituição mais porosa em relação às demandas contemporâneas e aos olhares de diferentes atores, né? Isso não ocorreu ao longo da história do Museu Mariano Procópio, que, como eu afirmei, é uma história muito patrimonialista, né? Ela é marcada pelo patrimonialismo, que é o interesse privado acima do bem público. Isso não quer dizer que esses atores não tiveram competência, engajamento, envolvimento, amor e afeto pelo museu, pela cidade. Mas isso quer dizer que, a partir do momento que esse bem é público, ele deve ser gerido tendo em vista o horizonte das políticas públicas e a essa função, que é a função primordial dos museus, que é a sua função social. Sim. Os representantes do Conselho de Amigos do Museu defendem a legalidade da carta de doação feita pelo Alfredo Ferreira Lage. Não é preciso respeitar esse contrato? Você tem ciência de como funciona essa mudança em relação às determinações que estão nessa carta? Sem dúvida, Breno, esse termo de escritura ele deve ser respeitado, porque senão, isso foi inclusive dito na audiência, esse termo pode ser revertido. Eu só queria apontar que esse termo ele é muito amplo, ele não tem só a questão da lista tríplice, e essa lista tríplice está plenamente mantida ao longo do PL. Então, me parece que um estudo comparativo entre o termo de escritura e o PL, a meu ver, e ao ver de vários signatários da carta e também do nosso abaixo-assinado, que hoje está com 3.200 assinaturas de diferentes gestores do Brasil inteiro, a nosso ver, não há incompatibilidade. Agora, eu só queria chamar a atenção, Breno, porque na audiência pública foi dito muitas vezes uma certa retórica do medo, ou seja, que se esse PL não respeitar o termo de escritura, a cidade vai perder o museu. E isso é um equívoco, inclusive eu acho que é uma narrativa que provoca um temor descabido, porque o Alfredo, no termo de escritura, os primeiros artigos são exatamente que esses bens são de Juiz de Fora, eles não sairão daqui, eles não podem ter outra finalidade que não seja cultural, não podem ser separados, não podem ser divididos. Então, eu queria deixar muito claro que, às vezes, quando a gente está defendendo uma política, a gente coloca luzes para uns pontos e obscurecimento em outros. Então, o próprio Alfredo deixou esse legado bastante amarrado para a cidade e, claro, essa retórica do medo, ela coloca uma circunstância como se o PL ferisse esse termo de escritura, o que não me parece correto, inclusive comparando com a própria história institucional. O período em que o museu superpôs a direção com a superintendência é um período muito curto na história, de 2005 a 2021, e foi justamente nesse período que o museu ficou mais tempo fechado. Então, me parece que não foi uma experiência exitosa, né? A despeito de, claro, de muita mobilização, interesse de funcionários e diretores. Mas eu acho que a gente precisa rever, sim, essa possibilidade de organograma e ordenação do Museu Mariano Procópio. Sim. A ideia, resumindo, seria termos um cargo de diretor e um cargo de superintendente e criar cargos específicos, técnicos, para dentro do museu, certo? Sim, esses cargos já existem, né? Os cargos de gerente, eles já existem. A prefeitura me parece que não pode aumentar esses cargos por uma questão de lei de administração. E só reafirmando, Breno, a superintendência do museu ela já ocorreu de 78 a 2005, não é uma novidade. Então, o que o PL traz de novidade, e que me parece muito promissor, é o fortalecimento dos conselhos, é o mandato de curta duração, de 4 anos, com possibilidade de renovação para mais 4, é a prefeitura abrindo mão de uma indicação direta
pressupondo uma seleção pública aos moldes do IBRAM, não que nós sejamos do IBRAM, né? O Museu Mariano Procópio não é federal, mas essa é a política que rege hoje o Brasil, né? Então, você mencionou, o Alfredo cria esse termo de escritura antes do SFAM, então ele não poderia saber. Então, quando a gente lê o termo de escritura, ele fala, eu preciso de um zelador, um porteiro e 2 auxiliares de limpeza. Olha, se a gente for manter o termo de escritura, o museu não abre, nem a saleta de visitação. Hoje, os cálculos de manutenção mensais do museu são R$ 250 mil, Breno. E aí eu pergunto para você, qual família consegue gerir um bem desse de forma privada? Não é à toa que esses mecenas da década de 20, não é só o Alfredo, é Guilherme Guinle, o casal gay já na década de 90, esses mecenas e colecionistas, existe algum momento que eles fazem a transição para o público, porque é muito difícil manter esse patrimônio. E quando o Alfredo doa a cidade, os primeiros relatórios, e se a gente for acompanhar até 80, que é a minha pesquisa, né, foi até 80, a precariedade do museu era imensa. Então, a prefeitura teve que fazer muito aporte financeiro. Então, é por isso que eu acho complicado essa retórica do medo, como se a família fosse retomar, como se isso fosse fácil, possível, né? E aí eu acho que os agentes políticos têm que se sentar à mesa, como foi feita a mesa de negociação da prefeitura, e tem que ceder, né? Tem que colocar pelo diálogo uma meta comum, que é, na verdade, eu acredito, fortalecimento, mas abertura do Museu Mariano Procópio. Porque tem uma coisa curiosa na história, Breno. Quando a gente estuda a história do museu, a gente percebe que ele fecha com muita facilidade. Então, por exemplo, em 55, teve um episódio que a Geralda, a diretora, foi atropelada, ela ficou muito adoentada, o museu ficou fechado quase 2 anos. Então, assim, se a gente for pesquisando na história do museu, a abertura, ela é sempre gerida de uma forma muito precária. Então, a gente tem, isso é importante dizer, né? A gente tem uma geração de Juiz de Fora e Juiz de Fora que nunca entraram no museu. E a gente tem outra geração que não tem memória do museu. Eu, por exemplo, tenho 10 sobrinhos aqui em Juiz de Fora e eles não lembram do Museu Mariano Procópio. Bom, nós agradecemos imensamente a presença da professora e pesquisadora Karina Martins Costa e, independente de quaisquer questões, de quaisquer decisões, a torcida de todos e todas, eu acho, é pela abertura do nosso museu, porque não há meio de um órgão tão importante para a cidade, tão importante para a formação educacional, tão importante para o turismo local, estar fechado há tanto tempo. Mais do que nunca, é preciso agir. Obrigado, viu, Karina? Eu que te agradeço, Breno, e lembrar que o que mais interessa para a gente não é a memória do poder, não é quem vai gerir ou qual pessoa, porque uma instituição é feita de muitos saberes e muitas pessoas e muitos conhecimentos, é um entrelace complexo, né, entre políticas públicas, saberes, pesquisas, instituições, e o que a gente quer é um museu vivo. E para o museu estar vivo, ele tem que estar aberto, ele tem que estar poroso à sociedade. E que o lago deixe de ficar verde, né? É uma boa demanda. O spot dessa semana fica por aqui. Acesse o site jornalfarol.com.br. Informação à luz dos fatos. Até semana que vem.